Oi, 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 pessoas! Tudo bem com vocês? Tudo indo? Então tá bom. Aqui também tá tudo bem, né? Estamos levando. Tá frio, né? Bastante frio, gostoso. Eu gosto. Eu gosto muito do frio. Eu vou ver se hoje eu fico com a mão aqui, sim, ó. Não vou ficar gesticulando. Porque agora também teve uma pessoa que falou que eu fico mexendo muito com as mãos. Ai, meu motivo. Como é triste, como é difícil, né? Agradar, né? Ai, já falei ai, 4, 5, né? Isso é, isso é terrível, muito terrível. Preciso me policiar. Tem coisas que realmente é complicado para você se livrar. Costumes, né? Ai, né? Ia tocar a mão aqui, mas tô mexendo a mão, tá? Mas para você não ficar nervosa, eu não tô aqui fazendo assim, tá bom? Porque a gente gesticula, né? Então, vou ficar assim para não você não ficar nervosa, né? Ai, 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 ui, 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 tantos problemas. E as pessoas se preocupam. Se bem que é irritante, sim, né? Ai, né? É irritante. Eu gosto muito, às vezes eu deixo de seguir uma pessoa porque eu tenho um problema com a voz, né? Se eu não gostar da voz, se eu não gostar assim, né, pelo menos do timbre, não precisa ser aquele português eloquente, eu sigo cada pessoa que só eu mesmo para seguir, né? Porque eu adoro o ser humano, gosto de ver o que o ser humano, né, pode ser. Eu sigo um rapaz lá da Bahia, gente, que fantástico. Cara, vivia num mundo lá, né, perdido, e eu me mato de rir com o posicionamento dele diante da vida. Não quer casar, não quer ter filhos, né? Quer viver só para ele. E era daqueles que quebrava coco, sabe? Muito trabalhador. Ele inventava os maquinários dele, né? As coisas que ele precisava. E eu já procurei lá para ver como foi a mudança dele, né? Que ele transferiu aquele mundo que ele vivia, fazia farinha de mandioca. Gente, que trabalho lindo, artesanal, né? Largou tudo para lá, veio para a cidade grande e ele tem umas teorias de vida, tudo certo. Ele não inventou a roda, não. É o que hoje os homens estão, né? Falando. Que realmente hoje eu chamo a revolta da Eva, né? A revolta da Eva. Hoje as Evas têm mais direito do que outra coisa. Vi um delegado falando num podcast para os rapazes, para os homens, né, que moram sozinhos, para terem cuidado, para não que diz que alguma, né, delas chega como não quer nada, ficou, já é tarde, vai ficando, já traz uma muda de roupa e, e eu vou dar uma limpada nesse seu apartamento porque tá tudo desorganizado, né? E vem com esse papo e o cara, lógico, gosta, né? Casa, cama, mesa e comida, quem não gosta, né? E aquela outra, né? Aquela outra comida, né? A delícia cremosa, né? Que eu chamo. Então o cara tá se beneficiando, ele tá achando sensacional. Muitas vezes são moças jovens, bonitas, né?
ele saiu de um relacionamento e ele tá se achando o cara. Só que se ela ficar ali por... Olha, eu não sei se eu estou equivocada, mas se ela ficar ali um mês ou dois, já configura que ela tem direitos. Aí ela começa, né, aquele amor, aquela gentileza, aquela delicadeza, ela já se sente em casa, ela já acha que está garantida. O que que ela faz? Ela já começa a montar, né? E já dá bronca no cara, e aí começam, né, os problemas. E aí o cara quer botar ela para fora dali, né? Pois ele já saiu de um relacionamento, ele já não mora com pai e com mãe, ele quis a sua independência, seu pedaço, né? Aí chega uma doida e se apodera, aí sim, devagarinho, devagarinho, e ela já tem direitos, ela já pode recorrer e ela tem direitos. E é por isso que está acontecendo bastante coisa, vocês viram, né? Outro dia, uma dessas Evas, né? O cara postou que estava com duas meninas jovens. O que que ela fez? Um empresário. Foi lá, pôs fogo na caminhonete, na empresa do cara, um prejuízo de 2 milhões de reais. E, entendeu? Tá por aí. As Evas estão revoltadas. Ficaram muitos anos, né? Mais de 2.000 anos, dominadas, sem direitos, né? Muitas apanhando, muitas eram boas mulheres, mas não adiantava nada, né? Porque, né, o cara... Então agora a coisa tá complicada, muito complicada. Ixi, mas nem sei por que eu comecei a falar esse assunto. Tô com a mão aqui, viu, menina? Tá? Tô te aborrecendo. É porque você já pensou? Já tem poucas pessoas, seguidoras. Aí uma para porque eu falo muito né, a outra vai parar porque eu gesticulo muito. Aí daqui a pouco, né? Sei lá. Então, assim, sobre exatamente as queixas, né? E vocês lembram que eu falei de uma cunhada minha, ex-cunhada, né? Mas considero ainda minha cunhada, as duas, e elas também me consideram, que eu fui até visitar, lembra que eu contei aqui? Então, gente, foi dezembro, né? O acidente doméstico que ela teve, quebrou aqui a cervical, fez uma cirurgia. E já fazem, nós estamos no mês 5, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Partindo já para o 6º mês. E acompanhando, né? Cada dia a gente se conversa, né? Olha como é que tá a fulana. Ai, conseguiu movimentar o dedinho, conseguiu, né? Mas não estava nada bem, aí que acontece? Isso porque tem pessoas lá, minha cunhada, dia, né? Fica durante o dia, os filhos durante a noite, a clínica muito boa, que eu já falei para vocês, particular, tá? E lembra que eu falei para vocês que ela teve o problema na cervical e eles fizeram a cirurgia aqui pela frente? Gente, quem sou eu, né, para ficar falando sobre se estava errado, mas para mim era novidade, né? E, inclusive diz que é uma cirurgia moderna, que vai por aqui, mas tem todo, dá para ver tudo lá atrás, né? Só que não. Agora, depois de 5 meses, depois da minha cunhada brigar muito, né? Para fazerem aquela tomografia computadorizada, porque não tem cabimento, né? 5 meses e a menina só malemar, tá assim, ó, que nem um robô parado aqui, ó. E brigou muito, conseguiu fazer a tal da tomografia
E aí veio a conclusão que ela realmente já era para estar, né, mais evolução, né, do problema, que já era para estar já mais adiantado, né, o processo, mas que eles detectaram aqui atrás, justamente numa das, né, não sei, aqui no, eu vou falar nas minhas palavras, o ossinho, né, aqui na cervical, a vértebra, a principal, né, que liga com os com as articulações, vai, está com problema. E aí chamaram, né, falaram para minha cunhada que realmente tem um probleminha ali e é por isso que o quadro, né, se mantém assim, sem nenhuma evolução, parado, sabe assim? E todo mundo ali fazendo fisioterapia, judiando do paciente, fazendo isso e fazendo aquilo, mas chamaram e falaram que precisa fazer uma outra cirurgia, né? E não garantem nada, porque se não fizer a tal da nova cirurgia, ela realmente não vai ter nenhuma mobilidade e vai, pelo contrário, né? Vai começar a enrijecer. A minha cunhada notou que a mão já está, né? Encolhendo um pouquinho e a tendência é que todo, né? Todo. Vocês acreditam, gente, nisso? Então é isso. É assim que caminha a humanidade. Fizeram uma cirurgia e agora estava se achando, né, que nossa, tá devagarinho, mas está indo. Não se responsabilizam, tá? Por nada, nem para melhora, nem para piora, nem nada, né? Eles acham que vai resolver. Detectaram que é esse probleminha, né, que está causando toda essa. Então, gente, não é fácil, né? Não é fácil. E eu tive que sair hoje bem cedinho, que eu fui no postinho, só coisa de rotina. E eu estava conversando com eu passei, eu nem sabia também que tinha essa modalidade, hematologista. Aí vocês veem a médica que me encaminhou para essa hematologista, quis se certificar, né, por ser uma médica, né, da UBS, achei até bacana, né, e me pôs um pouco de medo, que tava isso, tava aquilo, então ela ia tirar as dúvidas dela e me encaminhou para essa hematologista. Nossa, que maravilha, doutora Bruna, outro departamento. Aí ela viu todos os exames, ela não acreditou que eu tinha aquela idade. Não, imagina, tá coisa mínima fora, coisa mínima, né? A senhora tá muito bem, mas tudo bem, ela encaminhou a senhora para mim, né? Vamos ver, verificou todos os exames direitinho. Gente, fiquei conversando com ela um tempão, não quis nem saber. Geralmente é um minutinho, né? Geralmente, hoje em dia, vocês viram também como tá? Elas colocam a cadeira assim, já na porta que você entra, né? Já foi o tempo, né, que você ia no médico, lembra? Isso era coisa lá do 1900 e nada, né? A pessoa ia de calcinha nova, sutiã novo, né? Tomava um banho bem cheirosa. Por quê? Porque o médico ia fazer os exames, né? Hoje eles não chegam nem perto de você. Essa que eu vou é dermatologista. A cadeira fica assim na porta. Você já chega, com licença, bom dia, boa tarde. Ela já chama
e você fica ali, assim, tipo uns 2 metros de distância dela, né? Não é só ela, não. Muitos estão usando isso. Então, veja, já põe a distância ali que é para, né? E é rápido e rasteira. E essa doutora Bruna foi excelente. A cadeira estava ali como antigamente, de frente com ela. Ela estava, conversou bastante, me explicou tudo. Olha, isso quer dizer isso. Eu não sou ligada, gente, eu nem tomo conhecimento quando vou em médico ver. Tem gente que se preocupa, né? Sabe os nomes, tudo decorado já, das plaquetas, ai, sei lá, eu nem vejo, só vejo que elas colocam certo, 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 algumas coisas assim, aqui deu um probleminha, já chego, guardo na bolsa. Eu não sou daquelas não que sai pela rua com a chapa desse tamanho, ó gente, desse tamanho, numa sacolinha para não dobrar, sabe? Imagina. Ai, como eu sofro, olha, fui no médico, acabei de sair do médico, olha o tamanho da minha chapa. Não, de maneira alguma. Eu acho assim, o caso, por exemplo, da minha cunhada, não tinha nada, ela não tinha absolutamente nada, a menina tem 60 e poucos anos, né? Eu já tenho idade, então eu falo sempre aqui em casa, né, para os netos, eles brincam comigo, os encanamentos já estão tudo entupido, não está fluindo que nem beleza, né? Quando você faz uma casa nova, né, os encanamentos, né, tá tudo, né, tudo limpinho, a pia vai bonito, o tanque vai bonito, a máquina de lavar rapidinho, vai escorrendo, né, escoando aquela água. Depois de 20 anos, meu, precisa trocar um encanamento daqui, precisa até às vezes arrebentar, né? Tudo. Por quê? Porque as conexões estão assim, tudo grudado. Gordura, muita sujeira. E aí vai devagarinho, devagarinho. E eu comparo, assim, os encanamentos que eu chamo, né? Com todo respeito ao Criador, as veias, né? Essa coisa maravilhosa, esse milagre, né? Eu considero um milagre. As artérias e os ligamentos e os nervos, e que coisa maravilhosa. E quando você é jovem, né, você pula, 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 não cansa, não dá sossego. Depois, né, dos 50, você já vai achando alguma coisinha que você comeu já fez mal. E quando você chega aos 60, você já começa, né, ver que, né? E quando você chega ao 7,6, né, já encaminhando para o 7,7, eu acho que a gente está no lucro, né? E eu dou, ó, glórias e glórias, né? Em tudo dai glórias, glória, 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 né? Em tudo. Então, claro, hoje não se pode fazer mais aquelas coisas e comer tudo que tem vontade. Não passo vontade. Estou com vontade de comer alguma coisinha, que sei até que, né? Mas passar vontade de fazer essas coisas não. Mas também tudo, tanto que, né? Está escrito na palavra, né? Entre os pecados, né? Que não herdarão o céu, a glotonaria, né? Porque tem pessoas, né, principalmente algumas entidades, né, religiosas, só colocam no âmbito sexual, né, efeminados, aquelas coisas todas, né, mas tem também a glutonaria, né, a língua comprida, o que mais que tem? Tem um monte de coisa lá. Então, veja que se a gente já desde o começo, desde a tenra idade, né, fosse comedida, se a gente não fosse assim tão gulosa, né, para não ficar gulosa, come se der 2 tabletes de chocolate inteiro, quantos bombom tiver, ainda pega escondido da mãe, e essa comida tá gostosa e quero mais, e quero porque quero, e se tá ruim não come nada, né? Então, e bebe muito, e outras pessoas até bebem, fumam, né? E depois
começam os problemas, né? Então é isso, gente, 20 minutos. Então é isso, o papo é esse. As coisas, a vida é maravilhosa. Eu acho, com todos os problemas que nós temos, é um milagre estar aqui. Como eu já disse, né, no meu outro vídeo, que eu gostaria de que escrevessem lá no meu epitáfio. Adorei ter vindo e adorei mesmo ver tudo isso. E a gente às vezes pergunta, né, os porquês, mas tem hora que é melhor não perguntar, deixar correr assim desde que o mundo é mundo, né? Não vai ser agora que vai modificar. E vamos que vamos, tá bom? Mais uma vez, gostei muito de estar com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Amém a todas as saudações. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ele acha que há de querer, né? Fui.